Bem, meus irmãos, falar sobre o tema da gnose cristã é um ponto assim particularmente entusiasmante por um lado, mas apresenta algumas dificuldades por outro. Primeiro porque nós já fazemos aqui na Sociedade Teosófica muitas palestras sobre o cristianismo esotérico e é às vezes difícil não repetir-se, embora o tema seja vasto. Então, nós gostaríamos de escolher desta vez, evidentemente que o livro, A Gnose Cristã, do Sr. Leadbeater é um tema vasto, mas o nosso ponto fundamental sempre foi o fato de que existiam dois ensinamentos no cristianismo primitivo. Um exotérico para as massas e outro esotérico para o grupo de discípulos escolhidos. Vocês encontram, por exemplo, na tradução da Bíblia de Jerusalém, em Marcos 4:11, expressão específica sobre isto que acreditamos seria oportuno ler. Quando ele diz, vou ler desde Marcos 4:10, que dá o contexto. Por que Jesus fala em parábolas? É o título acrescentado à tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma das Bíblias consideradas mais ecumênicas e traduzida pelos grandes teóricos da parte, inclusive de línguas, das diversas academias. Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram sobre as parábolas. E diziam-lhes, ou me corrijo, dizia-lhes, ele respondeu a eles: a vós vos foi dado o mistério do reino de Deus, aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Vejam que passagem no mínimo estranha esta da Bíblia que eu estou trazendo para comentar aqui. Parece até que Jesus não queria que as pessoas se convertessem ou até mesmo que não fossem perdoadas. Na verdade, o problema está em compreender o significado das palavras conversão e perdão, que se tornaram popularmente interpretadas de uma forma diversa da original. O sentido do perdão dos pecados do ponto de vista esotérico é outro, que não aquele em geral entendido pelas massas. O reforço da diferença entre o ensinamento exotérico por parábolas para as massas e esotérico ou mais explícito para os discípulos se encontra no mesmo capítulo em Marcos 4, 33 e 34, quando é dito: anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender. E nada lhes falava a não ser em parábolas. Aos seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Então, ao povo em geral, ele não falava senão de forma parabólica. E ainda, conforme podiam compreender, ou segundo outras traduções, segundo podiam compreender, ou conforme a capacidade do seu entendimento e etc. Então, uma das qualidades dos grandes mestres, e por isso eles eram mestres, é que eles eram capazes de falar a qualquer nível de audiência e ensinar a qualquer estágio evolutivo daqueles que viessem a ele pedir instrução. Claro que ele não podia falar da mesma forma a uma criança, a um adulto, a um doutor na universidade, ou que seja o grau intelectual correspondente, na época um sacerdote do Sinédrio, que seria o que hoje equivaleria talvez a um cardeal, como ele discutia com Nicodemo. Mas estou tentando mostrar a vocês como um grande mestre fala por parábolas ao público, porque sabe então que o público é heterogêneo
E aí ele conta uma grande história, e cada um tira da história a moral que for capaz de compreender. Isso exige uma interpretação por analogia, que nunca pode ser uma interpretação literal, já porque a característica da parábola é esta: se nós formos interpretar literalmente, nós vamos interpretar de forma errônea. Certo? Conclui-se que, como a Bíblia é um livro para as massas, como a Bíblia não era exatamente um livro só aos discípulos, ela é um livro cheio de parábolas e, como tal, deve ser interpretada de uma forma parabólica. Um exemplo trágico de uma interpretação literal se dá, por exemplo, na famosa Batalha de Josué, em que o sol teria parado no centro do céu por 3 dias e 3 noites, e Josué teria assim ganho dos seus inimigos, porque Deus teria lhe concedido aquela luz. Mas a interpretação literal dessa passagem nos leva a concluir que, se a Terra tivesse parado o seu giro em torno do seu próprio eixo, o que aconteceria com os seus habitantes? Eu costumo dizer, vocês talvez já tenham visto uma pessoa entrando no ônibus com uma melancia, recém-comprada no supermercado, passinho à frente, por favor, passa na roleta e tal, não sei o que, com licença, um espacinho, e aí daqui a pouco o motorista freia subitamente o ônibus, porque um cachorro passou correndo na frente do ônibus, e aí de repente, para onde vai a melancia? Na melhor das hipóteses, para o colo do motorista, ou sai pela vidraça, ou sei lá por onde. Porque existe uma coisa chamada lei de inércia. Então, a Terra gira a uma velocidade superior a 1.000 km por hora em torno do seu eixo na região equatorial. E se uma pessoa pudesse, com o seu dom, frear a Terra, nós seríamos lançados a uma velocidade maior que um supersônico, diretamente à órbita espacial, não é? Não ia sobrar ninguém para contar a história. Então, como interpretaram literalmente essa passagem, Galileu Galilei teve que ficar preso até o final dos seus dias, em 1642, enquanto que, porque ele dizia que era a Terra que girava em torno do Sol, e essa passagem dá a entender, tomada literalmente, que é o Sol que gira em torno da Terra. Mais do que isso, Giordano Bruno foi morto na fogueira da Santa Inquisição em 17 de fevereiro de 1600 com freios na língua, para que não falasse nem no momento de morrer, tendo que já havia passado por 7 anos de tortura nas mãos da chamada Santa Inquisição, claro que em nome de Deus, e temo até em nome do perdão do Cristo para salvar a sua alma, o que é uma abominação que o próprio Cristo jamais teria aprovado. Então, interpretações literais das Escrituras têm gerado todo tipo de fanatismo e é causa de guerras santas e outras desculpas para se matar em nome de Deus. Eu acho que as passagens que nós acabamos de citar são mais do que claras para se demonstrar de que para o mundo em geral se contavam histórias, mas para os discípulos que estavam preparados e tinham maior capacidade de compreensão, se revelava um ensinamento mais profundo. Basta dizer que até o dia 5 de maio de 553, conviveram no cristianismo a teoria da reencarnação e a teoria não reencarnacionista sem nenhuma dificuldade. As pessoas optavam se queriam a interpretação gnóstica, esotérica, reencarnacionista, como era o caso de São Clemente de Alexandria, Orígenes, e até seus mestres mais remotos, como Panteno, Longino e outros tantos, que eram chamados padres gnósticos de Alexandria, Basílides e etc. Mas havia também a interpretação mais tradicional e acessível, talvez, de que a alma depois da morte ia para o céu e não entrava em muitos detalhes se alguma da parte digerida daquela alma tinha ou não o dever de reencarnar. No entanto, a grande conexão entre o Velho e o Novo Testamento, em Malaquias 4:5 e em Isaías 40:3, é uma profecia. É uma profecia de que Elias teria que voltar para preparar o caminho do Senhor. E isso nós vemos reforçado em Lucas 1, em Mateus 11 e Mateus 17, pelo menos, entre outras passagens. Se nós formos ler
Por exemplo, Lucas 1:39. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa e, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel viu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. E, com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? E aí vem toda aquela questão que estava ligada à anunciação. E a anunciação primeiro se dá até a Isabel, e nós vamos verificar isso mais claro, quando o arcanjo fala a Zacarias. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor em Lucas 1:11, e de pé à direita do altar do incenso, ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele, e disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, vai te dar um filho ao qual porás o nome de João. Então vocês vejam que Isabel engravida antes de Maria, e todo o processo já começa porque antes de vir Jesus, teria que vir Elias. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante. Vejam que, portanto, a disciplina dos essênios, a disciplina do círculo dos discípulos, que eram essênios ou convertidos a essa disciplina diferenciada, era diferente da disciplina exotérica das massas. Havia um grupo esotérico no judaísmo, que eram os essênios, onde Jesus foi educado, que ele tinha mandamentos e ensinamentos diferentes do ensinamento das massas. Ficará pleno do Espírito Santo e ainda no seio de sua mãe converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Senhor. Ele caminhará à sua frente com o espírito e poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, depois nós vamos encontrar a ideia mais reforçada em Mateus 11:13, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João Batista. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir, quem tem ouvidos, ouça. Então Jesus usa a sua autoridade para dizer que João era a reencarnação de Elias. E isso está também muito claro em Mateus 17, quando de novo ele fala isso somente aos discípulos, que o interpelam dizendo, ou perguntando especificamente, Mateus 17:10, os discípulos perguntaram-lhe: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? E respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir e restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram, e ao contrário fizeram com ele tudo quanto quiseram. E assim também o Filho do Homem irá sofrer da parte deles. E então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Alguém poderia dizer, não, os discípulos entenderam errado, mas eu já citei para vocês Mateus 11, se quereis dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa passagem não deveria deixar dúvida para nós. Há quem diga muito bem, mas quando perguntaram a João Batista, ele não classificou como Elias a sua encarnação anterior, ao que está claro na passagem em Mateus 11, também citada por Jesus, quando ele diz, antes exatamente da citação do retorno em Mateus 11:14, ele diz em Mateus 11:11, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista,
e, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência, ou outra tradução que é oferecida aqui, provavelmente mais próxima. É dito: o reino dos céus abre caminho com violência, ou se apoderam dele pela força, o que significa uma luta contra si mesmo, né? E não uma luta contra os outros, por favor, contra a nossa natureza inferior. E os violentos se apoderam dele, portanto, me parece uma má tradução, mas enfim, por isso tem uma outra tradução logo a seguir. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João, e se quiseres dar crédito a ele, ou Elias que deve vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Elias é o profeta do Velho Testamento que estava morto há 700 anos, ou segundo a tradição judaica, havia subido numa carruagem de fogo ao céu, que é um símbolo alegórico da reencarnação, porque ele retornou. Para vocês terem uma ideia como se esperava isso e como essa noção estava na boca do povo, se vocês pegarem Mateus 16, Jesus faz uma pergunta que, bem compreendida, poderia ter mudado a história do cristianismo. E Jesus, em Mateus 16, 13... Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem diz o povo que sou eu? E disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, entenderam que ele era uma reencarnação desses todos. Obviamente. Como é que ele poderia ser Elias, Jeremias ou um dos profetas, não fosse a reencarnação, se esses já haviam morrido séculos antes? E mesmo no caso de João Batista, já havia sido sacrificado. Então vocês vejam que coisa extraordinária. Essa é uma passagem visivelmente reencarnacionista, não só constante na Bíblia, como que demonstra, se formos tomar o fato como histórico, que na época se acreditava em reencarnação, pois estava na boca do povo que ele era Elias ou Jeremias ou algum outro dos profetas. Talvez por isso Jesus não tenha enfatizado muito a doutrina da reencarnação, como também o Buda não o fez na Índia, porque a Índia era sabidamente reencarnacionista, e o Buda não enfatiza muito essa doutrina, senão até, pelo contrário, de uma maneira complementar. Ele fala dos retornos dos karmas, mas não da continuidade de Atma, a doutrina de Anatta. Não? Então, essa é uma doutrina que tem sua própria especificidade, mas também sugere que não é exatamente o mesmo aquele que faz a ação e aquele que colhe a sua consequência, e isso é o que nós chamamos, então, de que a personalidade é outra, embora a alma seja a mesma, ela se reveste de uma nova personalidade a cada reencarnação. Então, vocês vão verificar que, de forma semelhante, também Jesus foi indagado sobre o homem que havia nascido cego. E passando Jesus, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, e me digam se essa pergunta não é reencarnacionista: Mestre, quem pecou, esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem esse homem pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem manifestas nele. Ou seja, não é tecnicamente correto afirmar que o mesmo foi quem pecou aquele que está recebendo a colheita do karma. E na doutrina de Anatta do budismo também não se tem a continuidade do eu de uma encarnação para outra, mas sim a sucessão dos karmas, porque a personalidade morreu e que surgiu foi uma nova forma do que havia de melhor da anterior. Mas há um processo de descontinuidade da memória entre uma encarnação e outra, e só nos planos superiores, no plano causal, ou para quem tem a memória plena naquele nível de consciência extracerebral, é que a lembrança da reencarnação é possível. Isso só um iniciado normalmente consegue. E como
E João Batista não era nascido nos céus, não era um iniciado, ele não tinha ainda esse dom. Por isso, quando João Batista é inquirido, ele responde que não lembrava de ser Elias. Mas Jesus, que tinha esse dom, que era não só batizado da água, mas também do Espírito Santo, então ele tinha o dom da iniciação ou nascimento no céu, como ele no diálogo com Nicodemos em João 3 demonstra, que é preciso nascer novamente, mas noutra dimensão que não a física, mas do Espírito. Por isso o batismo do Espírito Santo ser diferente, o batismo de Jesus do batismo de João. Então nós vamos verificar, ele tinha o dom da verificação das outras encarnações. O mesmo diz, interessantemente, Krishna no Bhagavad Gita, se vocês quiserem comparar, se podemos verificar no capítulo 6º, quando questionado qual a diferença entre ele e Arjuna, ele, seu discípulo, não é? Ele vai responder exatamente que a diferença é que ele lembra de todas as suas encarnações anteriores e Arjuna não. Então essa é a grande diferença de um iniciado para o homem comum. Então eu faço essas alusões para vocês verem que isso não acontece só numa escritura religiosa, mas em várias. Voltando, porém, à questão do budismo, Nagasena, aquele que renasce é o mesmo ou um outro? Nem o mesmo, nem um outro, respondeu o Buda. Porque muitas vezes as pessoas acham que a reencarnação é o continuismo da personalidade. E não é este o ensinamento que aqui nós estamos encontrando. Dá-me uma comparação, pede Nagasena. Quando eras criança, Maharaja, uma tenra criança deitada sobre o dorso, eras o mesmo de hoje? Não, venerável. Eu era outro. Sendo assim, não tens pai, nem mãe, nem preceptor. Tu não te formaste nas artes, na virtude e na sabedoria? Haverá então uma mãe nova para cada novo estado do embrião? Ou uma mãe para a pequena criança e outra para o homem feito? Um é aquele que se instruiu, outro aquele que se tornou instruído? Um o autor de um crime, outro aquele que recebe o castigo? Não, por certo, venerável, e tu o que me dizes? Quando o leite transforma-se em coalhada, manteiga ou queijo, pode-se dizer que o leite fresco é o mesmo que o leite coalhado, manteiga ou queijo? Não, mas todos procedem dele. A mesma coisa ocorre com o encadeamento dos karmas. Então, de uma encarnação para outra se cria uma outra personalidade, mas ela traz as virtudes das anteriores, eventualmente não os defeitos, senão como propensão pela falta das virtudes correspondentes. Mas não se perpetuam os vícios. Essa é uma das grandes vantagens de encarnar novamente. Se começa com a memória a zero e assim se pode construir uma nova educação se os pais forem sábios o suficiente, se as circunstâncias forem favoráveis pelos karmas anteriores, de construir hábitos virtuosos. Se não, se nós reencarnássemos com a plena lembrança das encarnações anteriores, nós reencarnaríamos também com os vícios estruturados. Me explicaram, embora eu não entenda muito de computador, que a gente pode copiar um programa quando ele não foi instalado, mas depois de instalado e arraigado, é difícil passar de um hard disk para o outro. Não é? Porque ele ocupa seu espaço, ele se ramifica e assume outra forma. Assim também, quando o vício se estabelece numa personalidade, ele se enraiza no sistema nervoso, ele demanda respostas da estrutura do nosso ser. De uma encarnação para outra, podem passar predisposições de um vício, mas não um vício estabelecido. Então, sob esse ponto de vista, toda criança nasce pura. E o vício vai ou não se restabelecer se as condições do mundo assim permitirem ou induzirem. Mas nós temos uma chance a cada reencarnação de começar com a conta a zero, até certo ponto. E, portanto, se as nossas virtudes se desenvolverem antes dos vícios, e essa é a importância da educação que nós recebemos, a árvore que cresce primeiro tira a luz das outras.
as outras ficam com a sobra. A árvore mais alta faz sombra às outras. Isso numa floresta é bem notável. Elas lutam para chegar até a copada mais alta. Ou seja, as virtudes crescem antes dos vícios. E nós tivemos um ambiente de berço favorável ao desenvolvimento das virtudes, quando mais tarde fomos expostos às tentações do mundo, e esse tempo sempre virá, porque não vamos conseguir eternamente viver enclausurado, ainda mais no mundo de hoje, com a internet, a televisão e tudo mais, até dentro dos mosteiros. Então nós vamos verificar que, evidentemente, as tentações virão. Mas se a virtude se desenvolveu antes e trouxe força, afinal, virtus em latim é força, então nós vamos verificar que outra será a condição do embate com as tentações da carne e do mundo. E a pessoa terá outra condição de sabedoria para dar valor às coisas. De modo que a reencarnação, aos poucos, vai nos aprimorando e, ao longo do acúmulo de novas virtudes, nós melhor responderemos às tentações do mundo. Todavia, até Jesus é submetido a 40 dias de tentação no deserto, e o diabo teria se apresentado para dizer: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mais uma vez, nós temos uma passagem de difícil interpretação, porque se interpretarmos literalmente a ideia de que a Escritura diz que dali se avistavam todos os povos da terra, eu perguntaria: que olho físico pode ver todos os povos da terra e de que parte do planeta? Porque se eu subir o mais alto possível, será o Monte Everest com 8.800 e tantos metros, e a maioria dos que visitaram aquele lugar, seja escalando, seja por avião, muitas vezes não conseguiram nem ver o próprio Monte Everest, tal a neblina que há naquela altitude. Então tem que esperar um dia de visibilidade boa para conseguir, quem sabe, ver o Tibete ao redor e o Nepal. Agora, querer ver todos os povos da Terra não é possível de lugar algum pelo simples fato de que a Terra é um esferoide. Então é claro que não foi com olhos físicos que Jesus foi submetido a essa tentação, mas na melhor das hipóteses se deu no plano astral. Então subir a montanha é um símbolo clássico na linguagem dos mistérios de elevar-se a outro estado superior de percepção vibratória. Da mesma forma, se o diálogo, o chamado Sermão da Montanha, teria sido feito por Jesus no topo da montanha, enquanto que o povo, segundo a Escritura, continuava no vale, eu temo que numa época em que não havia carro de som, sindicato, megafone e outras coisas, teria sido antes o monólogo da montanha, porque Jesus teria falado sozinho e ninguém o teria ouvido. Porque se formos interpretar literalmente, as passagens ficam até pouco sérias. Mas se nós interpretarmos que ele se elevou a um estado de consciência onde, curiosamente, os discípulos não conseguiram acompanhá-lo, o que é isso? Deu ataque de sono no Getsemane e todo mundo dormiu. E ele mesmo pedindo para todo mundo ficar com ele, mas não conseguiam acompanhar a elevação da consciência dele. E por isso caíram de sono ou não conseguiram acompanhá-lo na subida, pois que eram mais jovens do que ele, muitos dos discípulos. Então, que história é essa de não conseguirem acompanhá-lo? Mas se nós formos interpretar de uma forma esotérica, então o significado das localidades são estados de consciência interiores. Os personagens da história são facções da nossa própria alma. Então a luta entre os exércitos com Josué não é uma luta externa, mas é a luta entre o bem e o mal dentro dele mesmo. E, portanto, o sol permanecer no centro do céu por 3 dias e 3 noites é um estado de êxtase, no qual ele consegue vencer seus inimigos, porque é a luz permanecendo no centro da consciência. Assim também, na estrada de Emaús para Damasco, disse que São Paulo teve uma visão e ficou por 3 dias cego ao mundo físico. O que quer dizer que ele entrou num estado de samadhi e só ficou sensível ao mundo interno. E ele teria conhecido o Cristo em espírito sem jamais tê-lo conhecido na carne, como Jesus. E mais do que isso, por isso ele se converteu e houve uma mudança brusca na sua vida. Então, converter-se é despertar o sentido da salvação.
É despertar aquele caminho que conduz à compreensão direta do Espírito e é, portanto, o abrir da percepção interior. No entanto, a palavra salvação depois deixou de ser o batismo do Espírito Santo com Kundalini, a abertura da percepção, para se reduzir apenas a uma água que se põe à cabeça. Ora, isso São João já fazia no Jordão. Esse é o batismo simbólico exotérico. O batismo real esotérico é um batismo de um estado de consciência ampliado que os esoteristas chamam de iniciação. Então, essa é a expansão da consciência que permite a visão de outras encarnações e outras coisas desse tipo, é para poucos, é para um estágio de consciência que, como bem diz também a Escritura, poucos encontram. Largo é o caminho que conduz à perdição e estreito é o caminho que conduz à salvação. Então, ser salvo, obter a remissão dos pecados e tudo mais, se refere a um estado de pureza muito especial, que é o estágio da iniciação, em que a pessoa começa a ter poder de reverter seus próprios pecados por um auxílio direto antes dos pecados serem cobrados, porque ao lembrar as encarnações anteriores, ele se antecipa à cobrança e devolve com bondade e serviço aquilo que lhe seria cobrado talvez por sofrimentos em outras vidas. E é por isso que o número de encarnações se acelera no final, porque dons são dados ao iniciado para que ele possa acelerar o seu caminho de aprendizagem. Nesse ponto, a doutora Annie Besant faz um comentário magnífico no seu livro A Sabedoria Antiga, que nós no capítulo da Ação e Reação, é o 5º capítulo do nosso livro, inclusive citamos, e gostaríamos assim de compartilhar com vocês, se vocês percebem talvez também que isso tenha correlação com o tema em que nós estamos desenvolvendo. E ela diz que é possível assim acelerar o karma. E primeiro vamos citar uma passagem de Jesus que sem a lei do karma fica muito cruel, né? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás daqui ou dali enquanto não tiveres pago o último ceitil. A parábola do juiz raramente é citada no cristianismo tradicional porque não parece muito suave. Mateus 5,26. Agora, quantas encarnações eu vou precisar para pagar o último ceitil? E quantos saem daqui sem parecer ter pago tudo que estavam devendo? Para tanto, diz a doutora Annie Besant, o homem que possui o conhecimento pode neutralizar as forças procedentes do passado, opondo-lhes forças iguais e contrárias. Pode queimar seu karma pelo conhecimento. Os que não possuem os conhecimentos necessários para passar em revista suas vidas anteriores, podem, contudo, anular muitas causas que puserem em atividade na sua atual existência, podem reexaminar com cuidado tudo o que puderem lembrar e notar onde causaram danos a alguém ou onde sofreram danos de alguém, neutralizando as causas do primeiro tipo, vertendo pensamentos de amor e auxílio e também executando no plano físico atos de auxílio à pessoa lesada, e onde for possível. E no segundo caso, onde a pessoa sofreu dano, enviando pensamentos de perdão e boa vontade. Pois se não existir o perdão, nós tenderemos a nos reencarnar, nem que seja para nos vingar. E isso é uma causa de retrocesso. Porque se nós recebemos um dano, é possível que nos seja, pela lei, oferecida a oportunidade de causar o dano ao outro na mesma proporção numa encarnação futura. Mas aí eles ficariam só se esbofeteando reciprocamente ao longo de várias encarnações. E isso jamais resolveria o problema humano. Essa é uma das críticas que às vezes fazem contra a reencarnação. Ao contrário, se nós tivermos a grandeza do perdão, e nisso sim Jesus fez ênfase, então nós cortamos o vínculo, o laço kármico. E aí na próxima encarnação nós receberemos em retribuição um sacrifício daquele que dessa vez nos lesou, e com isso nós reequilibraremos a balança da justiça, mas antes pelo amor e não pelo ódio.
Esses ensinamentos fundamentais nos fazem melhor compreender que Jesus é posto também em tentação porque ele estava num processo evolutivo. E, portanto, ele não se dobrou à tentação de, recebendo mais poder, usar esse poder para si. Mas não era no mundo físico que se deu essa tentação, mas uma provação no plano astral. Para cada iniciação, outro plano é dado, porque o despertar se dá para outra dimensão da consciência. Portanto, o nascimento de Jesus representa o nascimento no astral, a aprovação da montanha, depois dele ter recebido o batismo, já é no plano mental, a transfiguração é no causal, a crucificação e ressurreição correspondem a um mistério no plano búdico, e por último a ascensão no plano nirvânico ou átmico, como preferem os hindus. Então, essas 5 grandes iniciações são conhecidas dos esoteristas, não é? E elas ganham o nome de Parivrajaka, Kutichaka, Hamsa, Paramahamsa e aliás, Mahatma, ou Adhikari Purusha, ou Moksha no hinduísmo, e Srotapati, Sakridagamin, Anagamin, Arhat e Asreka no budismo. Então, esse é um tema que pode ser estudado em religiões comparadas. Os estágios de expansão da consciência ou iniciações são ensinamentos dados no lado esotérico de todas as religiões de todos os tempos. Estamos apenas aqui a querer demonstrar que existe um lado esotérico também no ensinamento cristão e que as parábolas não estão para serem interpretadas de um ponto de vista meramente literal. Tanto que, quando Jesus chega ao topo do Monte das Oliveiras depois da transfiguração, ele avista Elias e Moisés, que teoricamente já estavam mortos. Como ele poderia falar com os mortos numa montanha qualquer? Haveria uma cabine telefônica para o além, no topo da montanha? Ou será que a sua percepção é que foi expandida e ele estava se comunicando num reino além do físico? E, portanto, novamente, a montanha da transfiguração ou a montanha da crucificação não eram necessariamente montanhas físicas, mas estados de consciência transcendentais. Então, a interpretação esotérica vai no sentido de nos lembrar que essas experiências se dão nos planos internos da consciência e não necessariamente no físico. Porém, com a perda do ensinamento da reencarnação, muitos problemas chegaram ao cristianismo. É bom que nos lembremos que a decisão foi tomada no dia 5 de maio de 553 pelo Concílio Constantinopla II, convocado à revelia do Papa pelo imperador Justiniano. O Papa nem compareceu, o Papa Vigílio alegando estar doente, porque o Papa anterior morreu no exílio depois de deposto. O Papa Silvério morreu de fome um mês depois na ilha de Palmária. Conforme constam os registros históricos, virou até santo por causa do martírio que ele passou nas mãos de Justiniano, São Silvério. E se o Papa anterior tinha sido deposto, exilado e morto, será que o Papa atual, indicado pelo governador Justiniano, que foi um caso de César o papismo, era um Papa biônico, ele foi indicado pelo Justiniano, iria se negar a aprovar o que o Justiniano queria, que era o anátema sobre os 3 livros, incluindo Orígenes e a pré-existência da alma? E vocês sabem, sem a pré-existência da alma, a reencarnação fica eclipsada. Não há nenhuma decisão conciliar contra a reencarnação no cristianismo. Mas se as almas antigas não podem voltar para novos corpos, porque por sua vez os novos corpos já vêm com novas almas, o kit já vem completo, não tem espaço para elas senão ir para o céu. Aí não dá para voltar mais. Por outro lado, se Deus tem que correr atrás dos novos corpos criados pelos homens que copulam aqui embaixo e Deus tem que correr lá em cima para criar almas sob medida para cada corpo, isso na minha terra se chama colocar a carreta na frente dos bois. Aí criam-se todas as injustiças, que de repente até a criança é fruto de um ato de adultério e Deus então vai entrar em contradição com seus próprios 10 mandamentos? Ou será então fácil explicar por acaso que a criança vai sofrer todo um destino que na verdade foi gerado pelos seus pais? Então isso cria uma injustiça divina.
Ou o que é pior ainda, quando ela morre de suicídio e vai direto para o inferno, e aí ela vai para a condenação eterna e não tem uma segunda chance de se redimir. Onde está então a misericórdia divina e o perdão? Melhor teria sido, como já contei a vocês num diálogo, talvez, quando eu disse a um sacerdote que então a criança tivesse sido, quem sabe, até, isso seria não a apologia do aborto, mas se a criança fosse abortada, ela ia para o céu porque não tinha pecado, mas viveu 70 anos, se suicidou, ainda vai para a condenação eterna depois da morte. Então, criamos uma série de contradições no cristianismo e injustiças, porque um nasce são, o outro nasce aleijado, um nasce cego, como a passagem que nós lemos de Jesus, e outro nasce talvez até atlético e vai ganhar medalha nas Olimpíadas. Por que que o karma dá uns um corpo assim, a outros um corpo assado, cozido, ensopado, sei lá? Todas essas diferenças vêm ao arbítrio da divindade, então há uma grande injustiça, porque as limitações não são iguais para todos. Da mesma forma, as capacidades mentais, um nasce inteligente, outro nasce débil mental, um assim, outro assado. E onde estaria então a justiça divina nas classes sociais e tudo mais? Haveria uma sucessão infindável de injustiças, ao que tradicionalmente se diz que é a vontade de Deus e esses mistérios são imprescrutáveis. Mas, meus queridos, tudo isso porque no dia 5 de maio de 553 se eclipsou a teoria da reencarnação de forma arbitrária e interferente. Foi o imperador Justiniano que convocou o concílio, o Papa nem compareceu, e assim o anátema foi lançado sobre essas teorias. Com isso, a salvação perdeu o sentido de expansão da alma, perdeu o sentido de reencontrar a morada dos céus em vida, porque a diferença é que o homem comum vai encontrar um estado de expansão da consciência no céu depois da morte, na medida em que fizer por merecer, por um tempo breve, antes de retornar à nova encarnação. E esse breve pode chegar a mais de 1000 anos, dependendo do seu merecimento, mas ainda assim breve perante a eternidade. Também ele terá brevemente talvez um purgatório, que seria uma espécie, às vezes, até de inferno temporário, entre uma vida e outra, pelo que ele fez, mas não uma condenação eterna, porque senão nós transformaríamos Deus num agiota cósmico que cobra infinitamente por um erro finito, cobra juros infinitos por uma dívida feita no tempo, vai se cobrar eternamente. Então essa é a maior injustiça que matematicamente uma pessoa pode conceber, tá? E depois falar de justiça divina e perdão fica difícil, senão uma contradição absoluta. Nesse sentido, a doutora Besant faz um comentário muito interessante sobre a questão da reencarnação, porque a ressurreição da carne, segundo o Tertuliano, era a reencarnação, enquanto que a ressurreição do espírito é que era a salvação, ou o nascimento nos céus, em vida. E isso era uma expansão da consciência que os esoteristas chamam antes de iniciação. Ela chega a dizer, com a perda da doutrina da pré-existência da alma, e isso aconteceu em 5 de maio de 553, tem data essa tragédia, no Concílio Constantinopla II. E, portanto, por 5 séculos as duas teorias conviveram livremente, sem problema de intolerância, e só depois de que se comece a perseguição aos padres gnósticos e tudo mais em Alexandria, e a perda do cristianismo esotérico progressivamente se tornou restrito, então, a entidades secretas e Rosa Cruz, e nós vamos ver maçonaria e outras entidades que sobreviviam a perseguições terríveis com senha e contrassenha, porque a igreja se impunha nesses campos. Com a perda da doutrina da pré-existência da alma no cristianismo e consequente infinitude do céu e do inferno, se tornam infinitos, toda a sorte de uma condição eterna passou a depender de uma única vida e, inevitavelmente, com essa mudança de pensamento, a pressa tornou-se uma das características da vida. Aí eu tenho que fazer a eternidade num dia. Ou aquela clássica pergunta, o que tu faria se tu soubesse que só tens ainda um dia de vida? Aí as pessoas têm as ideias mais escalafobéticas. Tal como um barco, quando existe perigo de naufrágio, há pânico e luta, a gente imagina lá o Titanic afundando. Assim também com todos os que acreditam naquele pesadelo de um inferno eterno e no sonho de um céu eterno,
esse elemento de pressa entra na vida, tanto para ser feito problemas tão vastos e um tempo tão breve. O que são 70 anos? E que a pessoa que já passou dos 40 sabe mais do que nunca, e dos 60 já está dando até reportagem. A vida torna-se uma luta na qual o fracasso terá como resposta uma dor perpétua. Com a perda da crença na reencarnação, ser salvo também perdeu seu significado antigo, que o ciclo de renascimentos ou reencarnações havia chegado ao fim. Vocês vão encontrar no Apocalipse 3:12, para aquele que vencer, esse se tornará uma coluna do templo de meu Deus, de onde não mais sairá. A ideia de se tornar como uma cariátide grega que auxilia a segurar o templo do Espírito Santo entre os homens, o templo de Deus. Ele não fica uma figura morta, ele fica sustentando o templo da abóbada celeste, auxiliando a obra divina na evolução, para que as potências das trevas não obtenham completa vitória, como cita também, auxiliar os poucos braços vigorosos que fazem o trabalho do bem, conforme Luz no Caminho afirma. Então ela cita aqui a passagem do Apocalipse, e que o homem havia se transformado em um pilar no templo de Deus para de lá não mais sair. A antiga ideia cristã não era ser salvo do inferno, mas do sempre recorrente ciclo de renascimentos ou reencarnações, das infindáveis ressurreições na carne que Tertuliano mencionou. Para aquele que triunfou, havia a promessa de tornar-se um pilar no grande templo da humanidade, para não mais sair, mas para sustentar aquele templo com uma poderosa força mantenedora. Aquela esplêndida ideia de salvação transformou-se na mesquinha salvação individual de uma simples unidade da raça humana. E como é que eu vou me sentir ainda enaltecido de ter sido salvo, sabendo que a grande massa dos meus irmãos vão direto para o inferno eterno, porque só um povo escolhido vai ser salvo e o resto vai às pencas, pois estreito é o caminho que leva à salvação e largo é o caminho que leva para a perdição eterna, lá ficar queimando no inferno, que nem aqueles galináceos que ficam girando nas rotativas dos restaurantes, para dar uma tostada homogênea. Então, alguns se sentem ainda muito enaltecidos que foram escolhidos e os outros que se danem. Será isso a misericórdia divina? Mas quando se compreende que nós temos muitas chances, que cada fracasso traz o sucesso um pouco mais perto, que o último fracasso é o limiar do sucesso, então uma grande força cresce na vida. Há tempo suficiente, intermináveis oportunidades, e a queda de hoje é a elevação de amanhã. E lentamente, à medida que esse pensamento da reencarnação se torna parte de nós, um princípio a ser vivido, descobrimos que nossa vida encontra a calma, a serenidade que advém da consciência de uma vida imortal. Nós estamos vivendo hoje um dia dentre muitos dias, e o que não podemos fazer hoje, amanhã deveremos alcançar inevitavelmente. Eu recomendo vocês a doutrina do coração de Annie Besant, porque tem uma beleza extraordinária no seu conteúdo, particularmente nesse apêndice da vida teosófica que estamos lendo. Imenso é o poder desta ideia, desde que plenamente reconhecida, quando sentimos que não há nada que esteja além de nossas forças, pois temos tempo durante o qual nossas forças possam gradualmente evoluir. Então a ideia de que perante a eternidade nós temos infinitas oportunidades. Mas não é apenas isso, todas as pessoas ao nosso redor ganham um novo aspecto quando compreendemos o fato da reencarnação. Então aquilo que nos acontece como uma agressão de um irmão é eventualmente o pagamento de uma dívida. Então ela diz, estes são os aguilhões que causam dor em qualquer ação, e quando compreendemos que se trata apenas do pagamento de uma dívida, essa é a ideia do karma, que sem a reencarnação fica capenga, então nenhum desses aguilhões está presente.
Há apenas a restauração do equilíbrio de uma antiga má ação. E quando nós somos agredidos, então não precisamos reagir, o próprio karma cobrará. Por isso diz a Escritura que a vingança é de Deus, não é nossa. E que Deus é fiel em nos dar tentações proporcionais à nossa capacidade de enfrentá-las e nos oferece uma porta de saída. Essa é uma das passagens talvez mais conhecidas da Bíblia. Em 1 Coríntios 10, 13. Então, o povo simplesmente reduziu isso dizendo que Deus dá o frio conforme o cobertor. A tentação nunca vem além das forças daquele que é tentado e vem não para nos destruir, mas para nos treinar a vencer as forças que nós temos que dominar para chegar a estágios mais evoluídos de expressão do Espírito. Todos os aguilhões desaparecem e permanece apenas a atividade a qual é o restabelecimento do equilíbrio. Outras pessoas dirão, se apenas minhas circunstâncias fossem diferentes, eu poderia levar uma vida muito mais útil. Enganam-se. Você está fazendo o máximo onde está. Justamente a ideia de que a sabedoria de um arcanjo, não é? Foi a responsável por isso. Ela diz, há um obstáculo na família, é exatamente o obstáculo requerido para te ensinar a paciência. Há negócios que interferem, é a situação necessária para desenvolver as qualidades nas quais você está deficiente. Em todo caso, tão sábia é a boa lei do karma, que as circunstâncias ao seu redor são as melhores que a sabedoria de um arcanjo poderia planejar para o seu crescimento e desenvolvimento. Existem 4 arcanjos na tradição judaico-cristã que aparecem no Apocalipse, um com a face de touro, outro de leão, outra de águia e outra humana, que tem olhos por todos os lados, chamada a roda de Ezequiel, que corresponde às 4 figuras que constituem o corpo da esfinge de Gizé, e a ideia dos olhos corresponde aos Lipikas e Devarádyas, que são os arcanjos registradores do karma na tradição hindu oriental, e que lá são justamente chamados de Dhritarashtra, Virudaka, Virupaksha e Kubera, os senhores dos 4 elementos. E vocês vão verificar dessa forma que toda a tradição, quando estudada de um ponto de vista de religião comparada, se reforça reciprocamente. Mas um dos grandes obstáculos ao estudo de religião comparada entre o cristianismo e o hinduísmo e o budismo se deve ao fato da perda da reencarnação em 5 de maio de 553. Quando esse obstáculo é removido, percebendo-se que foi uma decisão humana e bastante falível, porque nem o Papa estava presente para aqueles que acreditam na sua infalibilidade, nós podemos dizer que foi feita a revelia da maioria das pessoas e os bispos que lá estavam presentes, vendo que o Papa anterior falecido foi por uma intervenção do governo, que o depôs o Papa e morreu no exílio, provavelmente não se sentiram muito à vontade de votar contra. E se o próprio Papa atual na época, não é, contemporâneo, havia fugido dessa dificuldade, alegando estar doente, é fácil compreender que aquilo seria imposto a ferro e fogo, com ou sem a disposição do Papa. Pena que não se revisam esses concílios e suas decisões. Pena que poucos sabem que decisões importantes como aquela que eclipsou a reencarnação do cristianismo e, portanto, a possibilidade de nós nos aperfeiçoarmos continuamente para validar aquele conceito, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Como que nós vamos conseguir preencher esse mandamento? Ou, como dizia o apóstolo Paulo em Efésios 4:13, até que todos nós atinjamos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, a plena medida da estatura do Cristo. Ou, quem sabe, até para que se compreenda a sabedoria da expressão que se encontra em Gálatas 6:7, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. Ou como citamos há pouco de Jesus, de que não sairás daqui sem pagar o último ceitil. Outra passagem que ele diz que, em verdade, vos digo que nem um jota nem um til se desviarão da lei,
nem que o céu e a terra passem. E evidentemente nós estamos falando da necessidade de se compreender a reencarnação para que essas passagens que aludem ao karma, de que se vai colher o que se semeou, façam sentido. Porque senão uma pessoa assassina tantas outras e eventualmente morre antes de pagar seus karmas, causa tantos danos e às vezes ainda morre na abundância, no dinheiro, cercado por causas que aparentemente nos parecem desproporcionais à injustiça que causou ou que causaram ao seu redor. Então nós vamos ver que numa encarnação dificilmente é possível fazer justiça. Mas se nós compreendermos que a justiça divina é lenta, mas infalível, e fica para as encarnações seguintes, aí nós vamos compreender a necessidade dos senhores do karma a ajustar a encarnação seguinte. E por isso a roda de Ezequiel precisa trabalhar como o moinho de Deus que moe lentamente, mas é eficaz na sua capacidade. E aí, restaurando o sentido da verdadeira salvação, que é a libertação das reencarnações, que é, na verdade, a ascensão aos céus, aí nós vamos compreender que todos nós estamos sendo chamados a essa iniciação, e Jesus mesmo disse que em seu nome nós poderíamos fazer tanto ou mais, e se evita aquela distância infinita entre Jesus, que já nasceu perfeito, e nós que já nascemos condenados à imperfeição. Na verdade, isso é um erro estabelecido em 5 de maio de 553, com a perda da reencarnação. Por isso, nós gostaríamos de levar a reflexão de que a necessidade de um estudo do cristianismo esotérico nos levará antes a uma compreensão mais profunda da genuína possibilidade da salvação e de que nós compreenderemos antes a transcendência da limitação da alma individual e a compreensão da salvação até num nível da misericórdia divina, porque todos serão salvos no devido tempo, embora alguns levem mais tempo por serem mais ignorantes ou ingênuos, menos sábios, e outros se encurtem seu caminho por perceberem o chamado do Senhor. Mas Jesus disse: naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.